Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 5. Lucas 11, verso de número 5. Muito bem. Irmãos, a oração é algo que está no centro da vida cristã. Porque através da oração nós levamos diante do Senhor os nossos pedidos, nós confessamos pecados, oramos pela vida de nossos irmãos, nós nos fortalecemos. Mas, até que ponto nós entendemos sobre esse negócio de oração? O que pedir a Deus? E quando nós pedimos, qual é a intensidade do nosso pedido ao Senhor? O texto que nós vamos ler trata dessas questões. Nos ensina a respeito da oração, nos ajuda a direcionar o foco dos nossos pedidos e também a frequência do nosso encontro com o Senhor. Então nós faremos a leitura desse texto, porém, mesmo tendo a nossa reflexão a partir do verso 5 até o verso 13, para entendermos melhor o contexto da mensagem, nós iniciaremos a leitura a partir do primeiro verso, do capítulo 11 de Lucas. A palavra do Senhor diz assim: escute com fé, com atenção. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João Batista, ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou então daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra santa, poderosa, agradecemos pela condução do culto até o presente momento. O Senhor tem nos abençoado,
E agora nós estamos diante da Tua palavra viva e eficaz. E nós não queremos sair daqui, Senhor, da maneira como nós entramos. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra tem esse poder. O pregador não tem esse poder, a equipe do louvor não tem esse poder, mas o Senhor sim. E o Senhor venha orientar o nosso coração. Que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com o nosso irmão primogênito, o Senhor Jesus. Para a Tua honra, Senhor, para a Tua honra, ó Pai, para a Tua glória. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém. Amém. Irmãos, desse texto que nós lemos, eu peço para que você mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos correr aqui pelos versículos do texto que nós lemos. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é sobre quem está nos encorajando a orar, que é Jesus. Se você acha que tem a sua agenda cheia, se você acha que é muito atarefado ou muito atarefada, a sua agenda não se compara com a agenda de Jesus. Quando você lê nos evangelhos o ministério do Senhor, foram 3 anos e meio bem intensos, de muita oração, expulsando demônios, curando, realizando milagres, pregando, evangelizando, admoestando, sermões. Mas o que é interessante no ministério de Jesus é que a oração era a prioridade. Mesmo com a sua agenda cheia, Jesus sempre tirava bons momentos de oração. Frequentemente ia ao monte para orar. Por que o monte? Porque era um lugar reservado, um lugar onde Jesus passava horas orando. Talvez a nossa geração não entenda muito bem, principalmente no meio de igrejas históricas, presbiterianas, a gente não entende o que é orar por horas. Eu gosto de me lembrar daquela passagem de Jesus no Getsêmani, quando naquela angústia leva os 3 discípulos mais chegados, para que acompanhem o Senhor Jesus, naquela tensão pré-prisão. E aí Jesus deixa Pedro, Tiago e João num canto do Getsêmani, e Jesus anda um pouco mais adiante e ora, já é madrugada, já é noite. Quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Eram presbiterianos os discípulos, não oravam tanto. Aí Jesus diz algo aos discípulos: vocês não conseguem vigiar, vocês não conseguem me acompanhar na oração pelo menos 1 hora? Ou seja, para Jesus 1 hora é o mínimo. A nossa oração não chega a 15 minutos, para alguns 10 minutos. Se você está acostumado a só orar antes de dormir, 2 minutos e meio. Meio é de graça. Mas essa é a quantidade da nossa oração. Jesus priorizava a oração. E o fato de Jesus priorizar a oração despertou o interesse dos discípulos. O bom exemplo que o Senhor deixou nos 12, não somente nos 12, mas também quando nós nos deparamos com aquele grupo maior de discípulos, os 70. E um desses discípulos, conforme nós lemos no primeiro verso, está impressionado com a oração de Jesus. Nós não sabemos onde, porque o texto diz que Jesus estava em um certo lugar. E esse discípulo pede para o Senhor Jesus: Jesus, mestre, nos ensine a orar, porque João Batista também tem os seus discípulos, e João ensinou os discípulos dele. Então gostaríamos que o Senhor também nos ensinasse alguma oração, algum modelo, algum padrão de oração. E Jesus ensina uma oração que é conhecida. Ela é muito parecida com a famosa oração do Pai Nosso. Mas essa não é a oração do Pai Nosso, porque não tem um nosso. Só tem Pai, vírgula, santificado seja o teu nome. É interessante que em Mateus nós temos o registro da oração do Pai Nosso. E aí, quando nós lemos as 2 passagens, nós pensamos que
se trata de uma mesma ocasião, mas não. São ocasiões diferentes. Quando Jesus ensina a oração em Mateus, você vai perceber pelo contexto que Jesus estava no meio do sermão. E um dos pontos do sermão, que é o Sermão do Monte, Jesus ensina o povo a orar. Aqui a ocasião é outra. Aqui Jesus tinha acabado de orar, um discípulo presencia Jesus orando e pede para Jesus um modelo de oração. E curiosamente Jesus traz uma versão daquela oração do Pai Nosso, uma versão mais curta, bem mais curta. Diz: Pai, não tem o nosso, que está nos céus também não tem. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Ou seja, muda um pouco aqui as palavras. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, e também não tem livra-nos do mal. Eu acho isso muito legal na Bíblia, quando Jesus traz uma versão um pouco diferente da oração do Pai Nosso, porque isso nos mostra que nunca foi a intenção de Jesus deixar uma reza pronta, para que usemos as mesmas palavras. O que Jesus traz aqui não é uma reza, o que Jesus traz aqui é um modelo de oração. Você pode seguir esse modelo em casa, trocando uma palavra ou outra. Você tem uma estrutura muito linda de uma oração que você pode oferecer ao Senhor. Então, depois de Jesus ensinar um padrão, ensinar um modelo de oração, Jesus nos ensina a respeito da intensidade da nossa oração. O quanto nós devemos orar. E para isso, Jesus usa o recurso da parábola, que é muito presente no ministério de Jesus. E a parábola do Senhor Jesus Cristo é uma parábola curta, bem pequena, que vai do verso 5º até o verso 7º. Lucas é o único que registra essa parábola. Acompanhe comigo. Diz assim a parábola: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro amigo lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Então, eu quero convidar você aqui, para que possamos entender essa parábola, a fazer uma viagem no túnel do tempo. Quero convidar a sua mente agora a viajar para o século I, lá em Israel, ok? Nós estamos lá em Israel, no século I. E de repente, lá em Israel, o nosso presbítero Sérgio Silva, que está lá em Israel no século I, agora ele é um judeu do primeiro século, ele chega na casa do presbítero Eupídio, à meia-noite, fez a sua viagem, visitando os missionários da Galileia. O presbítero Sérgio resolveu esperar o sol se pôr para viajar, para não encarar o sol quente do deserto da Judéia, e chega na casa do Eupídio à meia-noite. Irmãos, meia-noite daquela época é bem diferente da meia-noite de hoje. Porque hoje, meia-noite, você pega o carro, passa na Drogasil e está aberto, 24 horas. Você passa às 11 horas na frente de um supermercado grande, igual o supermercado Avenida do nosso irmão Lucas Vicente, está aberto. Só que naquela época não tinha energia elétrica. E olha só que complicado, era terrível não fazer o papel do bom anfitrião naquela época. Você deveria sim exercer a sua hospitalidade. Então, para o Eupídio ficaria muito ruim não receber o presbítero Sérgio Silva e não oferecer nada a comer. Então, nessa situação, à meia-noite, Sérgio Silva, cansado, amarra o seu jegue na árvore, entra na casa do Eupídio, e Eupídio chama a Zilma, nossa irmã Zilma, e diz: amor,
prepare aí alguma coisa para o Sérgio Silva comer, ele está com fome. E aí a Zilma lembra o Eupídio dizendo, amor, você acabou com o jantar, você comeu tudo, não temos mais pães. Olha que situação embaraçosa. Sérgio Silva está ali, aguardando ser bem recebido e não tem nada em casa, porque era um dia que o nosso irmão Eupídio estava com muita fome, muita fome. O que fazer numa situação dessa, sendo que ele precisava exercer a hospitalidade? Bom, não resta outra coisa a não ser passar um óleo de peroba na cara e bater na casa do nosso irmão Marcelo. E aí vai até a casa do nosso irmão Marcelo e... Marcelo, preciso da sua ajuda, é urgente. Irmão, só para que a gente entenda o drama aqui. As casas naquela época eram bem diferentes. Você tinha a cozinha, que geralmente ficava do lado de fora, onde era preparado o alimento. Você tinha uma despensa na casa, que era o único cômodo com portas. Ali você depositava o sal. O sal era a espécie de geladeira da época. Você armazenava os seus tesouros, enfim, as joias. Tirando a despensa, você tinha um cômodo só, que servia de sala de jantar, de sala de estar e também de dormitório. Então, quando escurecia, o dono da casa deveria trancar a porta, passar a tranca pelas laterais. Não era algo muito fácil de se fazer. A porta ficava aberta durante o dia todo. Aí você passava a tranca na porta, apagava a lamparina, né, a lâmpada, porque não tinha energia elétrica, e depois que a lâmpada era apagada, a próxima luz seria a luz do amanhecer. E como era um cômodo só, eles colocavam as esteiras naquele mesmo cômodo e dormiam todos juntos. Pai, mãe e filhos. Essa é a realidade do primeiro século. Então lá está o Marcelo dormindo com os seus filhos, com a Aline, e o Eupídio batendo na porta. Preciso de alguns pães. Olha o incômodo. Já tinha passado da meia-noite. Qual é a resposta que se espera para quem está na cama, com os filhos, com a porta trancada? O verso 7 diz aqui, geralmente o que se responderia seria o seguinte: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. A situação é embaraçosa, mas Jesus está provocando aqui a mente dos ouvintes, dizendo: vocês acham que a situação terminaria assim? É lógico que não. Olha o verso 8. Digo a vocês que se o Marcelo não se levantar para dar os pães ao Eupídio por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Ou seja, por mais que fosse ali uma situação embaraçosa, por causa do incômodo, para não acordar as crianças que não são mais crianças, mas adolescentes, Marcelo certamente atenderia o pedido do nosso irmão Eupídio. Agora, o que essa parábola tem a nos ensinar? Quando nós interpretamos parábolas, nós não podemos nos deter aos detalhes da parábola, porque nós chegaremos a conclusões equivocadas. Então, quando você se depara com parábola, entenda isso. Foi ensinado no John Knox, no ano retrasado, na matéria Como Ler a Bíblia. Você foca na ideia central da parábola. E quando você foca na ideia central da parábola, você sabe que Jesus não está ensinando aqui que Deus não gosta de ser importunado, porque o vizinho não gostava de ser importunado. Não é este o ensino. O ensino central da parábola é que nós devemos persistir, insistir na oração. Se aquele vizinho atendeu a necessidade de seu amigo, mesmo numa situação muito difícil, com certeza Deus atenderá os nossos pedidos, até porque o nosso Deus não dorme.
O nosso Deus não é pego de surpresa e também não se sente incomodado quando seus filhos lhe dirigem um pedido especial. O nosso Deus sempre atende. E por isso, Jesus continua aqui no verso 9, e é muito interessante que a partir do verso 9, o próprio Jesus nos traz a aplicação dessa parábola. Jesus diz assim: por isso, digo a vocês, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Irmãos, gostaria de chamar a sua atenção para essas 3 atitudes que Jesus coloca no texto: pedir, buscar e bater. Pedir nos ensina a ter humildade. Nós reconhecemos a nossa miséria. Reconhecemos que estamos necessitando de algo. Esse é um primeiro passo, pedir. E aí vem um segundo passo, é um passo além do pedir, que é buscar. Buscar envolve intensidade. Buscar a Deus significa, basicamente, improvisar na sua agenda um espaço de oração que antes não existia. Você está buscando a Deus. E depois tem uma terceira atitude que ainda é um passo além, que é bater na porta. Significa perseverar na atitude. Não é apenas uma atitude, mas é permanecer nela, é bater na porta constantemente até que ela seja aberta. Mas sabe por que Jesus está aqui no verso 9 e 10, nos encorajando a pedir, buscar e bater a porta? É porque quando você faz essas coisas, não está fazendo para o seu vizinho. Você não está pedindo para o seu amigo, mas você está pedindo para o Pai Celeste. E aí o Senhor Jesus Cristo provoca a mente dos seus ouvintes, quando apela para a razão, dizendo: quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E aí Jesus conclui aqui no verso 13. Ora, se vocês que são maus, e nós somos mesmo, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui no verso 13 este final, sobre a promessa de Jesus Cristo de nos dar o Espírito Santo quando nós pedimos com intensidade. Porque Jesus vem falando acerca da oração aqui no capítulo 11, e à medida em que nós avançamos aqui na leitura, não sei você, mas pelo menos para mim muita coisa passa pela cabeça. Quando Jesus vai nos encorajando a oração, a pedir, a bater na porta, me vem à mente vários pedidos que eu poderia oferecer diante do Senhor. Mas aí quando vem o verso 13, o meu castelo de areia desmorona. Porque pelo menos nessa passagem, Jesus está sendo específico aqui com relação ao pedido que nós devemos fazer a Deus. É lógico que nós podemos direcionar a Deus qualquer pedido. Qualquer pedido, conforme diz o apóstolo João, primeira carta, capítulo 5, verso 18, quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos atende. Ok? Quando está em conformidade com a vontade de Deus. Mas nós podemos sim e devemos pedir pela nossa família, pela nossa condição espiritual, confessando os nossos pecados, pedir por um amigo, por um familiar, pela nossa saúde. Nós podemos e devemos. O nosso Deus é um Pai amoroso que tem prazer em atender os nossos pedidos. Mas aqui nessa passagem, aqui em Lucas 11, Jesus é específico.
no pedido que nós devemos dirigir ao Pai. Peçam pelo Espírito Santo. O Pai Celeste não nos negará o Espírito Santo quando nós pedimos ao Senhor com persistência e com fé. Quantas vezes nós nos queixamos quando nós não somos atendidos? Exatamente como tínhamos pedido a Deus. Mas a gente pede tudo. Muitas coisas, mas pouco ou nunca nós pedimos pelo Espírito Santo. E é uma tristeza isso, meus irmãos, porque no final das contas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos confronta. É o Espírito Santo que nos consola quando nós estamos lá embaixo, no fundo do poço. É o Espírito Santo que nos reveste de alegria para perseverar diante das lutas, das provações. É o Espírito Santo que intercede por nós. Quando foi a última vez que você orou especificamente pelo Espírito Santo na sua vida? Quando foi a última vez que você orou para ser cheio do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você deixou todos os demais pedidos de lado e buscou com toda a sua força, com toda a sua alma, dizendo: Pai, revista-me do teu Santo Espírito. Agora, irmãos, uma observação que precisa ser feita aqui, quando nós tratamos desse verso 13, sobre o fato do Pai nos dar o Espírito Santo. Pedir pelo Espírito Santo aqui, no verso 13, não tem nada a ver com um novo nascimento, ok? Até porque não tem como alguém pedir para nascer de novo, sabia? Não tem como. Alguém só pode pedir verdadeiramente pelo Espírito Santo se antes foi alcançado pelo Espírito Santo. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 5, Jesus deixa muito claro: ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém consegue perceber o reino de Deus se não nasceu de novo. Então, pedir pelo Espírito Santo aqui não é pedir pelo novo nascimento. Ok? O que seria então pedir pelo Espírito Santo aqui nessa passagem? Eu creio, meus irmãos, que tem a ver com a promessa do Senhor Jesus, uma promessa que se cumpre na vida da igreja, disponível para mim e para você. Tem a ver com aquela promessa dos profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Joel, quando diz: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando são os últimos dias, queridos? Quando? O Antigo Testamento fala de últimos dias, do último tempo. Quando é isso? É hoje. É o Novo Testamento. Já está se cumprindo. Nós já estamos nos últimos dias. Se você ler o livro de Atos, isso fica muito claro. É uma promessa para nós, hoje, o derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus diz aqui sobre pedir pelo Espírito Santo, tem a ver com aquela experiência que a igreja de Atos, a igreja primitiva, experimentou. Eu estou me referindo aqui, meus irmãos, à plenitude do Espírito Santo. Eu estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Uma expressão que você encontra em todo o livro de Atos é: e ficaram cheios do Espírito Santo. Capítulo 4 de Atos, o verso 31 diz que a igreja orou, os nossos irmãos lá do passado oraram e foram todos cheios do Espírito Santo. O que aconteceu quando a igreja foi cheia do Espírito Santo? Eles passaram a pregar, a evangelizar com ousadia e intrepidez. Mais adiante, no capítulo 13, no verso 51, nós temos a informação de que os nossos irmãos do passado se alegravam mesmo diante da perseguição. E por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Quando a igreja escolhe seus primeiros diáconos, no capítulo 6 de Atos, quem eles escolheram? Homens que eram cheios do Espírito Santo. E eu preciso esclarecer mais uma coisa aqui a respeito da plenitude do Espírito Santo. Eu não tenho tempo
para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, ok? É um assunto que demanda tempo, mas eu quero que você tenha em sua mente um paralelo entre batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é o batismo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece, é uma experiência inicial na vida do cristão, mas é uma experiência única. Acontece uma única vez na vida do cristão. No livro de Atos, nós percebemos assim. Outra curiosidade a respeito do batismo com o Espírito Santo. Nós não temos uma ordenança apostólica, um mandamento dos apóstolos para que busquemos o batismo com o Espírito Santo. Nenhum apóstolo escreveu, sejam batizados com o Espírito Santo, ou busquem o batismo com o Espírito Santo. Você não encontra isso na Bíblia. Agora, plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, no livro de Atos você percebe que é uma experiência que se repete na vida do cristão, continuamente. E você percebe também no livro de Atos, ou melhor, no Novo Testamento, que nós temos um mandamento, uma ordem apostólica para o enchimento do Espírito Santo, para a plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo nós buscamos. A plenitude do Espírito Santo nós pedimos. A plenitude do Espírito Santo nós devemos bater na porta. É algo que se repete, irmãos. O encher do Espírito Santo deve ser algo contínuo. E por que deve ser algo contínuo? Por que constantemente eu devo me encher do Espírito Santo? A resposta, creio que é óbvia. Nós temos um coração duro, um processo de lapidação, no processo de santificação e, frequentemente, nós nos esvaziamos do Espírito Santo. E como que nós nos esvaziamos do Espírito Santo? De várias maneiras. O apóstolo Paulo nos dá algumas dicas. Por exemplo, em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo deixa muito claro que, com muitas atitudes e de muitas maneiras, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa que é entristecida. E essa pessoa do Espírito Santo é Deus. E com os nossos pecados, com a dureza do nosso coração, nós entristecemos o Espírito constantemente, infelizmente. Existe uma outra maneira de você se esvaziar do Espírito Santo, que é quando você apaga a obra dele em sua vida. Pelo menos o apóstolo Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 5, acho que o verso 18. Não apagueis o Espírito. E é por isso, então, meus irmãos, que nós devemos pedir pela plenitude do Espírito Santo, buscar e bater na porta. Amém? Eu gostaria de fazer uma consideração, uma aplicação ou um desafio a partir do ensino que nós tivemos aqui do Senhor Jesus no verso de número 13, sobre o pedir ao Pai pelo Espírito Santo. Talvez você tenha vindo ao culto nessa noite desanimado, atribulado, angustiado, com vários pedidos importantes para apresentar diante do Senhor. Deus não é indiferente aos seus pedidos. Em nome de Jesus, tenha certeza disso. Toda dor, todo sofrimento, isso quem me ensinou foi Laura Zanella, é genuíno diante do Senhor. Toda dor é genuína diante do Senhor. Deus não é indiferente com relação aos seus pedidos. Mas, queridos, hoje à noite, o nosso desafio é diferente. Tem algo que nós precisamos colocar como prioridade. Prioridade. É a busca pelo Espírito Santo de Deus, pela plenitude do Espírito Santo.
dentre todos os pedidos que você traz diante do Senhor, com certeza, o pedido pela plenitude do Espírito Santo é o mais importante. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, todos os seus pedidos podem ser resolvidos. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não se abala diante da provação. Cheio do Espírito Santo, você evita a murmuração que nos assedia constantemente. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não duvidamos da provisão de Deus quando a conta não fecha no final do mês. Nós não duvidamos do cuidado e da fidelidade de Deus quando alguém nos traz uma notícia ruim, ou quando nós temos um diagnóstico médico que nós não gostaríamos de receber. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é possível ser um pai, uma mãe, um filho, marido, esposa, segundo o coração de Deus. Na plenitude do Espírito Santo, nós podemos sim ser transformados. Porque eu não consigo mudar a disposição do meu coração vindo domingo após domingo na igreja? O que falta? Plenitude do Espírito Santo. Falta a ação do Senhor nas nossas vidas. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai entender a guerra que o inimigo trava contra você diariamente. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue. Cheio do Espírito Santo, você tem noção da realidade espiritual que cerca você. O inimigo usando situações para te derrubar e para te humilhar. Como nós precisamos ser revestidos, queridos, com o Espírito Santo que é esse presente gracioso disponível para mim e para você. O problema é que muitas vezes nós entulhamos as nossas orações com pedidos nada a ver, para satisfazer a nossa vontade, o nosso prazer, o nosso ego. É por isso que Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, no capítulo 4, ele diz: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para satisfazer o deleite de vocês, os prazeres carnais de vocês. Nós pedimos tudo, irmãos. E tem faltado em nós a oração principal. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E talvez o reino de Deus não seja mais a prioridade na sua vida. E quando eu falo reino de Deus, preste atenção no seguinte. O reino de Deus não veio para que você tenha as suas contas pagas no final do mês. O reino de Deus não veio para que você seja isento de enfermidade sempre. O nosso Deus cura? O nosso Deus cura. Mas não veio para te isentar sempre da enfermidade. O reino de Deus veio para que aqueles que são do reino de Deus sejam, adivinha, cheios do Espírito Santo. Como nós precisamos mudar o foco da nossa oração. E quando eu falo em ser cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com gritaria, em nome de Jesus, me entenda. Não tem a ver com aquele exibicionismo que tem acontecido em muitas igrejas evangélicas. Eu estou falando a respeito de ser capacitado do alto para desempenhar uma tarefa que foi dada por Deus na sua vida, para testemunhar Jesus Cristo na sua casa, no seu trabalho, nas suas conversas. Para que nós tenhamos salmos, hinos e cânticos espirituais nas nossas conversas, para que haja edificação no corpo de Cristo. A igreja de Atos precisava ser cheia do Espírito Santo, para realizar as tarefas que Deus deu para aquela época. Os cristãos do segundo, do terceiro e quarto século precisaram buscar pelo enchimento do Espírito Santo, pela plenitude, para que pudessem enfrentar os leões nas arenas, para que pudessem enfrentar as fogueiras do Império Romano. Os nossos irmãos do século XVI
para que a reforma protestante acontecesse, eles se dedicaram em oração, na busca pelo Espírito Santo. Ou você acha que os reformadores só ficavam lendo livros de teologia? Martinho Lutero orava muito. João Calvino, que tem aquela imagem nas gravuras bem bravo, todo dia se levantava às 4 da manhã para colocar o seu joelho no chão para buscar a face de Deus. John Knox, reformador escocês, pai do presbiterianismo, orava tanto e com uma oração tão fervorosa que a rainha da Inglaterra tinha medo das orações de John Knox. Nós, igreja do século 21, primeiro IPI de Bauru, você que representa a sua igreja local, não sei de onde você veio, você que nos visita, todos nós, corpo de Cristo, precisamos urgentemente de uma vida dedicada em oração, uma vida cheia da ação do Espírito Santo de Deus, até porque, meus irmãos, o dia da volta do Senhor se aproxima, o inimigo não está para brincadeira. Talvez você esteja, isso é um jargão pentecostal popular, talvez você esteja brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. A volta do Senhor está próxima. E como você acha que o teu Pai Celeste quer te encontrar no dia da volta do Senhor Jesus Cristo? Como está a sua lamparina? Como está a sua vida? O Senhor quer te encontrar cheio do Espírito Santo, na plenitude do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé? Irmãos, preste muita atenção, em nome de Jesus. Vou usar aqui uma ilustração de um grande pregador do século XX, chamado Martin Lloyd Jones, grande homem de Deus. Sabe qual é a diferença entre ser um advogado e ser uma testemunha? Sabe qual é a diferença entre ser um advogado e ser uma testemunha? Você vai entender. Talvez você esteja frequentando uma igreja local, ou aqui a primeira IPI, por anos e anos, e saiba muito bem defender a causa do Evangelho. Talvez você saiba discutir sobre um assunto teológico, sabe defender o seu ponto de vista e tem a capacidade de convencer intelectualmente irmãos a respeito de um ponto teológico. Mas olha, você não foi chamado para ser advogado de Deus. Não foi chamado para ser advogado de Deus. Você foi chamado para ser testemunha. É diferente. Testemunha participa. Você foi chamado para ser testemunha do poder do Evangelho. O quanto o poder do Evangelho transforma. Porque se você é testemunha, você sabe disso. O Evangelho te transformou. Você é chamado para testemunhar que Cristo vive. Não é porque você sabe que Cristo vive, mas porque você vivencia a vida de Cristo em você. Infelizmente, nós temos nas nossas igrejas muitos advogados de Deus e poucas testemunhas. É gente que conhece várias doutrinas, é gente que assiste frequentemente pregações de irmãos queridos, Arival, Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos, mas não experimenta o Deus desses grandes pregadores. São advogados, não testemunhas. Nós precisamos mudar isso. E só tem uma solução, para que deixemos de ser advogados e passemos a ser testemunhas do Evangelho de Cristo. É a plenitude do Espírito Santo. E a boa notícia, queridos, é que Jesus garante, e Jesus não mente.
E se pedirmos a Deus, se buscamos e se batemos na porta, certamente o nosso Pai nos dará o Espírito Santo de Deus. Amém?